Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Ao final do mini curso sobre impressoras 3D e filamentos, que a gente abordou qual eram as impressoras 3D mais utilizadas no Brasil, né, e a gente viu que é a FDM. A gente viu alguns motivos, né, que fazem essa tecnologia ser a mais adotada da manufatura aditiva no país. E a gente falou também alguns tipos de equipamentos desse modelo que existem, né? A gente falou também sobre as diferenças entre eles e a gente comentou sobre os filamentos, né? Quais os principais filamentos disponíveis no mercado, suas características e propriedades, né? Vantagens e desvantagens também. E como atividade complementar a esse conteúdo apresentado, eu expus para vocês um questionário avaliativo e nele tinha algumas questões. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar respondendo essas perguntas de forma que venha a complementar todas a atividade que vocês realizaram. Eu li todas as respostas, né? Eu não lembro se exatamente quais respostas são de quem, mas de uma maneira geral, vocês assimilaram bem o conteúdo, então isso é bacana. E o que ficou foi de atenção, né, foi que algumas questões fugiram um pouco em relação àquilo que era pedido. Então aí a gente vai estar esclarecendo alguns pontos e de forma com que todos também tenham esse feedback com relação às questões. Atividade avaliativa complementar, mini curso de impressoras 3D e seus filamentos. Vamos lá. Essas questões não tinham um caráter reprobatório, então era mais para realmente saber o que vocês aprenderam. Vamos lá. Pensando com relação à obtenção de matéria-prima para as impressões, curva de aprendizado, custos e outros quesitos, comente abaixo alguma das vantagens das impressoras 3D por FDM em comparação com outras técnicas de manufatura aditiva. Então, pois bem, aqui a gente leva em consideração os fatores de custos mais baixos, né, se comparado com outros tipos de impressora, por exemplo, as de fusão a laser, aquelas que usam resina, essas impressoras têm um custo de aquisição mais barato. Hoje, até as de resina já estão também chegando no Brasil com um custo bastante acessível, mas se você pensar que a impressão 3D chega no Brasil há uns 10 anos atrás e começa a ganhar espaço, então a FDM foi a porta de entrada por razões de custo, por questões de maior facilidade de manuseio, né, do equipamento, por questão de facilidade da montagem dele, né, então muitos usuários dessas impressoras, eles compram as peças e montam, e um menor degrau de aprendizado também para a questão de operação dessa máquina. Então, a obtenção de matéria-prima também, basicamente, você precisa controlar muito bem a qualidade do seu polímero, mas é um processo, digamos assim, mais acessível para nós do que os processos em que envolve resina ou, para a gente falando de granulometria de pó, né, para fazer as de fundição. Então, essa obtenção de matéria-prima mais facilitada também, a gente até encontra materiais com fontes renováveis, como PLA, e, enfim, são esses pontos os principais. Com relação à segunda questão, existem diversos modelos de impressoras 3D FDM que se diferenciam, além da parte estética e estrutural, no modo como imprimem, os componentes que a constituem e em suas funcionalidades. Cite abaixo menos 3 dessas diferenças técnicas que há entre os modelos. Então, quais os tipos de modelos aí que a gente poderia estar diferenciando, né? O tipo de extrusor, a gente encontra os extrusores Bowden, a Direct Drive, a Bowden que o extrusor, né, do filamento está mais, o tracionador, na verdade, está mais distante da cabeça de impressão, e o Direct Drive, que o
o tracionador já está mais próximo da cabeça de impressão. Esse seria um tipo de equipamento mais adequado para filamentos mais flexíveis, né? E que tem algumas desvantagens por questão de inércia do movimento na cabeça, que é uma parte que movimenta bastante na impressora, e que vai exigir aí mais ajustes de manutenção pelo peso maior, né, e essa movimentação. Então, essa é uma diferença. A estrutura dela, às vezes, ser aberta ou ser fechada. Então, ter a cabine de impressão fechada ou ter a cabine de impressão aberta, isso envolve custos. Cabine fechada vai ser mais caras. Às vezes, ocupa maior espaço também, né, e tem aplicações um pouco mais variadas também, né. Aceita imprimir tanto materiais mais simples como PLA e aceita imprimir materiais mais complexos como ABS também. Outra diferença é quanto ao perfil de movimentação. Então, isso eu queria deixar bem claro, que o perfil de movimentação, ou a mesa se movimenta no eixo Z, que a mesa desce, e a cabeça da impressão faz o eixo X, o plano XY. Então, a mesa vai descendo e a sua peça vai crescendo. Ou a mesa se movimenta no eixo Y, né? A mesa se movimenta para frente, para trás, né? E a cabeça de impressão, ela se movimenta no plano, digamos assim, no plano vertical, no XZ, né? Essa movimentação aí, o que ela vai alterar vai ser quanto à vibração da peça, e pode gerar um pouco mais de vibração, essa movimentação da cabeça no eixo Y, né? Mas, assim, não tem grandes diferenças com comparação à qualidade em si. O que deixaria mais lenta a impressão também, importante deixar claro, é que essas impressoras, por ter um pouquinho mais de vibração, e talvez para uma peça com perfil um pouco mais alto, ela exija um pouco mais da construção de suportes, da estrutura de suporte. Então, isso também deixaria mais demorado e gastaria um pouco mais de material. E as impressoras do tipo Delta, né, que elas se movimentam, a cabeça tem a liberdade de movimentar nos 3 eixos, X, Y e Z, e a mesa fica parada. E nesse modelo, a mesa tem um perfil cilíndrico, né, então o volume de impressão tem um perfil cilíndrico. Quanto ao tipo do extrusor, né, agora falando do extrusor, não do tracionador, mas o extrusor, se ele é simples, né, 100% metal ou all metal, ou se ele é revestido com algum material especial para adquirir maior resistência, né, à abrasão, para usar filamentos aí que são compostos, né, que no caso poderia ser o fibra de carbono, um filamento com adição de metal ou de cerâmica, ou um filamento, ou um extrusor, né, com um revestimento de Teflon, que você pode estar imprimindo materiais um pouco mais pegajosos aí, e dar melhor fluidez para esse material, né. E nessas aí você já conseguiria abranger as 3 diferenças, mas as principais seriam essas mesmo. E aí a gente pode falar também de perfil de variação de temperatura, né? Mesa aquecida é uma coisa bastante importante. Os materiais mais simples você consegue imprimir. Materiais mais complexos você vai precisar de mesa aquecida. Materiais que não podem receber taxa de resfriamento, alta taxa de resfriamento, né? Contato com a atmosfera direta, por conta do resfriamento. Então, você vai exigir uma mesa aquecida e uma atmosfera fechada ali, um gabinete fechado. Então, essa diferença também de mesa aquecida ou não, né? E vamos para a próxima. Sabendo que a técnica de impressão por FDM trabalha com a construção de objeto a partir da fusão e deposição do material, e que a taxa de resfriamento da peça interfere na qualidade do seu produto final, qual é, então, a necessidade de se ter uma câmara fechada para impressão em filamentos como o ABS? O ABS, ele é um filamento que ele tem uma alta taxa de contração. Então, se você faz a extrusão dele, a deposição dele em camadas, né, uma camada, outra camada, e aí ele recebe uma corrente de ar, ou ele troca calor com o ambiente de maneira aberta, ele vai se contrair, e nessa contração ele vai ter um empenamento, né?
Então, é o conhecido efeito warping. E, então, é para evitar esse tipo de efeito principal. E uma outra questão também muito, muito importante é quanto à liberação de gases, né? Então, o ABS, ele libera alguns gases que são mais tóxicos, né? E ele é ideal que ele seja com a câmara fechada também, ele abafe um pouco essa emissão dos gases, mas aí é ideal também o ambiente em que a impressora está, ele seja ventilado. Então, a impressora, o gabinete precisa estar fechado, mas o ambiente que ele está precisa ser ventilado para que tenha essa dissipação desses gases. Então, são esses os principais pontos. E assim, detalhando um pouco mais, né, por ser fusão e deposição de material, o material é aquecido, ele derrete, ele tem uma taxa de resfriamento ideal para que haja adesão entre as camadas e para que haja a adequação dimensional, né? Então, conforme mais lento o resfriamento, as camadas se aderem melhor e assim você evita a contração, né, e o efeito warp, que é quando ele empena na mesa e levantar se fosse uma orelha da mesa, como vocês podem ver também na imagem que está na apostila. Aliás, a apostila que vai ser do próximo curso agora, tá? Com relação ao grande sucesso do PLA na manufatura aditiva, liste algumas características e aplicações que justifiquem a sua ampla utilização. Além dele ser um material que ele é obtido a partir de fontes renováveis, ele é um material biodegradável, mas é importante também destacar que esse aspecto biodegradável dele não é assim, a gente não pode descartá-lo em qualquer ambiente e ele vai simplesmente dissolver na natureza como um torrão de açúcar. Ele precisa de ser devidamente descartado, né? Então, em condições em que ele esteja, por exemplo, num aterro sanitário, né? Ou que ele esteja ali submetido também a incidência de sol, né, com os raios ultravioletas, ele está mais suscetível à degradação mais rápida, né? Mas mesmo assim, não se deve diminuir em nada o cuidado com esse material, embora ele seja biodegradável, com o descarte, tá bom? É importante que ele seja direcionado para um descarte adequado, né? E aí, talvez nesse caso, um aterro sanitário seja de bom tamanho, só para a gente não pensar que ele pode ser assim descartado em qualquer lugar, tá? E com relação às características dele, ele possui menor ponto de fusão, né, com relação a muitos outros materiais, ele tem um ponto de fusão um pouco mais baixo, então ele é mais fácil de você estar imprimindo, ele tem boa aderência entre camadas, você não precisa imprimi-lo nem em mesa aquecida, né, nem em câmara fechada, tá? Então, para iniciantes em impressão 3D, principalmente, ou para projetos em que você não precisa de uma resistência física muito grande, ele é bem aceito, né? Por exemplo, fazer um protótipo, para fazer um enfeite, para fazer um objeto decorativo, né? Para fazer alguma coisa que também não seja sujeita a um desgaste constante, que não vai ficar em exposição ao sol e que você queira realmente ter um acabamento superficial, mas você não tem ferramentas ou você não vai conseguir fazer um acabamento ali na superfície. O PLA, você consegue um bom acabamento também nele durante o processo de impressão mesmo. Então, acho que a gente pode listar isso aí. Essa questão de ser biodegradável, a facilidade de impressão, o custo baixo, né, e a facilidade de impressão tanto para manuseio da impressora quanto para um equipamento realmente um pouco mais simples. E vamos lá. Tendo a intenção de imprimir um suporte de celular, tal como o da imagem, o qual ficará apoiado no painel do carro, sujeito a longos períodos de exposição aos raios UV e calor do sol,
qual dos filamentos a seguir seria o mais indicado para realizar essa impressão? Leve em consideração também os custos do material. Aqui, né, a resposta seria realmente o ABS. Fibra de carbono não faz sentido pelos custos envolvidos, pela dificuldade. O nylon, mesma coisa, idem. E o PLA, ele, embora seja muito fácil, muito barato, muito bom, mas a aplicação ele realmente não iria suportar. Aqui, então, levando em consideração que o ABS é mais resistente à exposição aos raios UV e a temperaturas mais elevadas dentro do carro, o ABS é o mais indicado, que o pessoal foi realmente muito bem nessa questão. Pense que você é um iniciante em impressões 3D e deseja confeccionar um Batman decorativo como o da ilustração, o qual ficará dentro de casa, né? Não vai estar sujeito a intempéries, não está sujeito a sol. Ele seria melhor fabricado a partir de qual material? Sem dúvidas, PLA. Né? A gente não faz sentido querer imprimir um material com essa simplicidade de aplicação no ABS, a menos talvez a gente quisesse aí um bom acabamento, fizesse um acabamento depois nele com vapor de acetona, mas mesmo assim, a gente está visando um pouco mais de praticidade na hora de imprimir, a gente é iniciante, então PLA é o material mais indicado. Agora, visando imprimir uma palmilha anatômica, como a da imagem, escolha o material que melhor proporcione conforto e durabilidade à peça. PLA é rígido. PLA a gente não teria o conforto na peça, não teria a flexibilidade necessária. O POM também não, seriam aplicações mais técnicas, né? Mais de plásticos de engenharia. O TPE, com certeza, ele tem características aí semelhantes à da borracha, com boa durabilidade e elasticidade também. Então, tanto para conforto quanto para durabilidade, o TPE é o mais indicado para essa situação. De todos aqui, é o único que daria para fazer, na verdade, né? E o ABS também não tem sentido algum a gente fazer com o ABS. Material rígido, material não vai dar conforto, não vai ser anatômico, então o TPE fica por esses quesitos, pela sua característica também. E pensando que a peça a seguir será uma aplicação estrutural, cujo projeto tem a possibilidade de arcar com custos mais elevados. Qual o filamento mais adequado? Sem dúvida alguma, fibra de carbono. A gente ainda, com os filamentos no metal, a gente não vai fazer uma aplicação estrutural. Pelo menos não ainda, né? Mas isso vai evoluindo. De repente, as sinterizações em peças feitas com filamento metálico, a gente consiga também uma boa aderência entre as partículas, mas não é esse o caso ainda. O ABS também, ele seria até interessante, mas nesse contexto em que ele é a peça realmente estrutural e precisa de leveza, durabilidade e resistência, e é possível arcar, o projeto ele tem essa possibilidade de arcar com esses custos. Fibra de carbono, né, é o mais indicado, e haja vista até pelo custo do filamento, né, ele fica mais caro, e pela necessidade de um equipamento um pouco mais preparado para esse filamento. E por último, por fim, tendo visto o conteúdo apresentado sobre impressão 3D até aqui, escreva abaixo que você levará em consideração para escolher um bom filamento. Então, levando em consideração a aplicação, né? Então, qual o objetivo desse material? Ele vai ser uma peça de engenharia, é uma peça que precisa da precisão dimensional, então esse material ele não pode nem dilatar depois de impresso e nem contrair, porque eu preciso de uma dimensão, uma precisão dimensional. Os custos, né, eu tenho custo, eu tenho dinheiro para arcar com um filamento de R$200 o rolo de filamento ou mais. Então, quais a margem financeira que eu tenho para comprar meu filamento?
qual o domínio que eu tenho da impressora, né? Então, se não for eu, se for outra pessoa, o operador que for usar esse filamento, ele tem domínio, ele conhece as técnicas, ele sabe imprimir com filamentos que sejam um pouco mais especiais, ou não, ele é iniciante e quanto mais simples para ele, melhor. E aí, pensando qual o tipo de impressora que eu tenho, né? Ela é uma impressora fechada, eu vou conseguir imprimir um filamento que precisa de uma taxa de resfriamento menor, a minha mesa é aquecida, eu vou conseguir aderir esse material na superfície, né? Então, acho que é esses itens, eu analisar a minha impressora, se ela consegue imprimir o filamento, se ela tem também a amplitude de temperatura, né, do extrusor para aquele filamento específico, né, se aquele filamento ele exige, por exemplo, 250, minha impressora vai até 250, eu vou trabalhar no limite dela, hum, é, é, não é tão aconselhável, né? E então, é trabalhar no limite da máquina que eu tenho, né, trabalhar dentro do limite seguro da máquina que eu tenho, dentro das características que ela comporta, e alinhar com as características do material e aplicação, os custos financeiros, né? E é isso aí, pessoal. Espero que tenha deixado um pouco mais claro para vocês qual que era as questões aí relacionadas ao tema de impressoras 3D e seus filamentos. Até mais, pessoal.